Olá, um ótimo domingo para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde e que você tenha uma ótima semana ao lado do nosso Deus. Vamos hoje estudar o capítulo 20 do livro do profeta Jeremias. Convido você a abrir a sua Bíblia neste capítulo para que juntos possamos estudar e tirar daqui algumas lições para a nossa vida. Também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curva a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de um novo dia, por uma nova semana que o Senhor nos concede. Abençoe, Senhor Deus, os teus filhos onde eles estão e que todos possam ser agraciados agora pelo estudo da tua palavra. Abençoe, Senhor Deus, o irmão Irineu, a irmã Sueli. Ó Pai querido, cuide deles ali, Senhor Deus. Coloque a tua mão protetora sobre eles. Abençoe, Senhor Deus, outras pessoas mais, a Janete. Abençoe também, Senhor Deus, a sua filha. Ó Pai querido, Pai de amor. Pai querido, o Senhor conhece todos os problemas dos teus filhos e que o Senhor possa colocar a tua mão poderosa sobre eles. Fica conosco agora, Senhor Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Jeremias, o profeta perseguido. Dentro desse capítulo, capítulo 20, é uma continuação da profecia do capítulo 19, do capítulo 18, que fala ali sobre o oleiro e o vaso, né? E ali depois vai falar também ali sobre a botija quebrada. E depois de Jeremias dar essas profecias tão fortes ali para os líderes da época, os líderes da tribo de Judá, Jeremias agora ele é perseguido. E nós vamos ver da metade desse capítulo para frente, ali, a partir do verso 7, a partir do verso 14, como que Jeremias ele vai fazer algumas indagações para Deus. Interessante que a gente vê a humanidade do profeta, tanto a flor da pele, ele vai falar coisas aqui, queridos, que às vezes a gente não falaria para Deus, mas ele, queridos, ele tem argumentos para falar com Deus, porque ele sofre todas as perseguições na pele. Por isso que Jeremias, ele é um tipo, não um tipo tão real assim de Cristo, porque Jesus vai até a cruz, Jeremias, ele tem medo da morte, Jeremias chora pelo que o povo está fazendo, Jesus também chora. Então, Jeremias tem algumas particularidades com Jesus. Mas vamos então estudar aqui o capítulo 20, para que você e eu possamos tirar algumas lições deste capítulo. Olha só que interessante. Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor. Presidente quer dizer que era ele que governava, que era ele que comandava todas as ações, era ele que era ali abaixo do sacerdote, era ele que ficava ali governando tudo que acontecia dentro do templo. Ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Ele ouviu Jeremias profetizando sobre o vaso do oleiro, ele ouviu Jeremias profetizando principalmente sobre a botija quebrada que nós acabamos de ler no capítulo 19 ontem. Então, feriu Passur ao profeta Jeremias. Ele açoitou Jeremias. Ele bateu em Jeremias, provavelmente com 40 chicotadas. Lembra que Jesus também passou por isso? Lembra que Paulo também passou por isso? Na época de Paulo, parece que era um pouco mais branda essas chicotadas, mas Jeremias sofre essas chicotadas, Jeremias passa por isso, e o colocou no tronco. Sabe o que era colocar no tronco? Era amarrar as pernas da pessoa dentro de um pedaço de pau, e o pescoço também, os braços também, e essa pessoa ficava curvada ali o tempo que aquela outra pessoa desejasse. E parece que Passur, ele se arrepende de ter feito isso, né? Porque ele deixa Jeremias só uma noite ali, mas ele deixa Jeremias na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Ele deixou Jeremias à mostra para todo mundo ver o escândalo que estava sendo Jeremias, queridos. A vida de Jeremias, naquele momento, estava passando por um momento de sarcasmo. Jeremias estava sofrendo. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então ele disse a Jeremias, agora olha só o que Jeremias fala para ele. O Senhor já não te chama Passur, e sim
terror por todos os lados. Sabe o que significa a palavra terror por todos os lados em hebraico? É Magor Missabib, que significa de todos os lados virá o terror contra o povo de Deus. Virá um terror contra você, pastor. Pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Esses cairão a espada de teus inimigos e teus olhos o verão. Agora ele vai dizer pela primeira vez o nome daqueles que vão subjugar Judá. Todo Judá entregarei nas mãos de quem? Quem é ele? Do rei da Babilônia. Quem era o rei da Babilônia? Na época em que eles foram ali aprisionados, ou foi Nabucodonosor? Pela primeira vez é falado aqui o reino, a nação que vai subjugar Judá. E ele vai falar mais umas 200 vezes. Este os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ou seja, da tua mulher, teus filhos, ireis para o cativeiro, todos vão para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás. Você não vai para a Babilônia para viver lá como um cativo, você vai lá para morrer, você vai morrer lá. Misericórdia. E será sepultado lá. Ou seja, para um judeu ser sepultado numa terra de um gentil era uma humilhação, queridos. E Deus está falando assim, fala para ele, Jeremias, que por causa disso que ele fez com você, ele será humilhado e será sepultado numa terra que não lhe pertence, numa terra que ele diz que é amaldiçoada. Para um judeu, a terra de um gentil era considerada uma terra amaldiçoada. E aonde é que ele vai ser enterrado, queridos? Vai ser enterrado na terra de um amaldiçoado. Ou seja, por quê? Porque ele agora se tornou um maldito. Por perseguir o servo de Deus, ele se tornou um maldito. Eu quero fazer uma pausa aqui. Passur se tornou um maldito por perseguir um servo de Deus, porque pregava a verdade, falava a verdade, e por isso, queridos, caiu uma maldição sobre ele. Eu talvez esteja falando com alguém que está vendo, ouvindo todas essas mensagens todos os dias, está vendo Deus falar ao seu coração, ouvindo Deus falar ao seu coração todos os dias, a respeito da obediência a Deus, ao amor a Deus, a guarda dos mandamentos de Deus, a respeitar a palavra do Senhor. Mas talvez você não está dando a mínima para tudo que está acontecendo no mundo e também para o que a palavra de Deus diz. Ei, desperta, acorda, porque do mesmo jeito que Passur perseguiu Jeremias, você pode estar sendo uma pessoa que também esteja perseguindo a palavra do Senhor, porque hoje, se você não aceita, cedo ou mais tarde, você se tornará um perseguidor do Deus Todo-Poderoso e, consequentemente, será um maldito, porque a terra será o local onde todos esses que não aceitaram Jesus vão ser queimados nela. E ao ser queimados nela, vão ser queimados numa terra amaldiçoada. Porque desde o Jardim do Éden, a Bíblia diz que essa terra ela é amaldiçoada, mas Deus, ele promete nos fazer um novo céu, uma nova terra, no qual ele diz, filho, se hoje você me aceitar como seu Salvador pessoal, eu te colocarei nessa terra e você não será chamado de maldito, mas bendito aquele que vem e recebe as bênçãos do Senhor. Amém? Então, se hoje você aceitar Jesus como seu Salvador, você não correrá o risco de um dia ser amaldiçoado e eliminado pelo pecado. Hoje, Passur pode ser você, Passur pode se tornar eu, Passur todo aquele que não aceita Jesus, Passur todo aquele que se torna perseguidor do homem de Deus, da palavra de Deus, que não aceita a palavra de Deus. Se você não aceita, você pode se tornar um Passur maldito. Misericórdia, misericórdia. Aí, queridos, depois de todas essas falas, vem então aqui o lamento, o último lamento de Jeremias dentro do seu livro. Diz assim:
Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Sabe qual é a palavra hebraica para persuadido aqui? Ou persuadiste-me? A palavra é seduziste-me, me enganaste. Queridos, olha só o que Jeremias está falando para Deus. Jeremias está falando para Deus, Senhor, o Senhor não falou para mim que eu ia sofrer tanto assim, não. Ao contrário, quando você vai lá no capítulo 1 do livro de Jeremias, Deus não enganou Jeremias em momento nenhum. Deus não promete para mim, ou para você que é mensageiro ou mensageira, pregadora da palavra do Senhor, Deus não promete para você vida boa nessa terra. Ao contrário, às vezes nós seremos perseguidos. Sabe o que aconteceu comigo lá na Baixada, quando eu estava fazendo um evangelismo lá? Queridos, um traficante de drogas me confundiu com um policial e eles já estavam tramando a minha morte à noite. Olha para vocês verem como que o inimigo fica irado quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus levanta para pregar o evangelho, mas Deus desfez toda a trama deles às 9h40 da manhã, quando toda a trama foi desfeita. Deus pode tirar toda a trama do inimigo contra o servo e a serva do Senhor. Jeremias, na sua humanidade, está dizendo para Deus, Senhor, tu me enganaste? Deus nunca enganou ninguém. Deus nunca vai enganar você. Ele promete que nesse mundo você não vai ter coisas boas, mas ele promete um mundo melhor por vir. No mundo passareis por aflição, diz João, capítulo 16. No mundo passaremos por aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se Jesus venceu, ele promete também nos dar a vitória. Então, queridos, Deus, a palavra do Senhor não engana você. A palavra do Senhor não bajula você. A palavra do Senhor restaura você. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que se prostituía, não prostitui mais. Porque a palavra do Senhor não enganou você, restaurou você. Deixa hoje a palavra de Deus restaurar você, querido amigo, querida amiga. Você que está me vendo nesse vídeo, deixa a palavra do Senhor restaurar você. Porque este é o poder da palavra do Senhor. A palavra do Senhor não conseguiu restaurar essas pessoas que viveram ali na época de Jeremias, por causa da dureza do coração deles. A época que provavelmente foi profetizada essas profecias foi por volta do ano 609, mais ou menos. E no ano 605 eles foram levados cativos pela primeira vez para a Babilônia. No ano 597 também, e no ano 587, 586, foram eliminados. Amigo, amiga, Deus hoje tem uma mensagem para nós, para dizer para mim, para você, Jeremias lamentou todas as coisas que estavam acontecendo com ele, mas Deus o perdoou porque ele, mesmo assim, ele continuou pregando. Esta foi a primeira opressão que Jeremias passou. Você vai ver outras opressões que Jeremias vai passar, tentados a vida dele o tempo todo. As pessoas do seu próprio povo queriam tirar a vida dele. Lá embaixo, lá na Baixada, quem tentou tirar a minha vida foi o inimigo que tentou tirar a minha vida. Aqui, quem está tentando tirar a vida de Jeremias são os seus próprios conterrâneos, são os seus próprios, da sua casa, os seus próprios irmãos, queridos. Agora você entende como que Jeremias estava sofrendo. Aí ele diz assim, quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então, isso me foi no coração como fogo ardente. Observe, Jeremias está dizendo assim, olha, eu não quis falar mais sobre o seu nome, mas eu não consegui me calar. Eu não consegui calar, eu não consegui ficar quieto. Por quê? Porque a tua palavra ela era mais poderosa. Deixa eu falar uma coisa para você. Jeremias, queridos, Jeremias ele era um discípulo de Deus. Jeremias ele tinha aqui algo muito importante. O mensageiro ele tem que anunciar a palavra do Senhor. Jeremias ele não esperava a recompensa de Deus, mas a questão é uma só.
Jeremias estava passando por um problema muito sério. Jeremias estava passando por perseguições. Jeremias estava passando por várias coisas. Mas o que nós precisamos entender, queridos, que apesar de Jeremias tentar, às vezes, ficar calado, algo dentro dele, queridos, parecia um fogo que ardia, que fazia com que Jeremias não se calasse. Sabe, eu fico pensando na minha vida. Diante dessa pandemia, eu tive que me redescobrir. Nunca fui de rede social, nunca fui de gravar vídeo, essas coisas todas. Mas Deus tocou no meu coração para que todos os dias eu pudesse gravar um vídeo para você. E eu vou dizer uma coisa para você, foi uma luta ficar diante de uma câmera, diante de um computador, diante de um celular, para gravar um vídeo para você, foi uma luta. Mas Deus colocou um fogo ardendo dentro do meu coração, dentro do meu peito, para poder falar, para poder pregar, para poder continuar, porque eu poderia simplesmente ter ficado calado durante toda essa pandemia. Mas, desde o dia 19 de março até hoje, até esse dia 15 de novembro, quase 12 mil visualizações de todos os vídeos que foram postados. E eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer uma obra muito grande através desses vídeos, porque pessoas vão entregar a vida ao Senhor, pessoas vão aceitar Jesus, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E depois do versículo 14 até o versículo 18, tem aqui o desespero de Jeremias. Talvez você, em algum momento da sua vida, já tenha passado pela mesma circunstância que Jeremias, não do mesmo jeito, mas talvez você já tenha se perguntado: o que eu vim fazer no mundo? Todos nós estamos aqui para um propósito. Jeremias, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jeremias, ele diz: maldito o homem que deu a mensagem para os meus pais a respeito do meu nascimento, porque era comum nessa época uma pessoa anunciar à família o filho que nasceu. E ele está dizendo: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que um homem foi anunciar o meu nascimento. Mas Jeremias está sendo humano, queridos, falando de coração aberto para Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema é, às vezes, nós não abrimos o nosso coração para Deus. Abra o seu coração para Deus. Fala para Ele tudo que você sente. E só assim Deus pode restaurar você. Deus pode restaurar a minha vida a partir do momento que eu abro o meu coração para Ele. Abra o seu coração para Jesus. Fala para Ele: Senhor, eu tenho dificuldade para guardar os seus mandamentos, eu tenho dificuldade para guardar o sábado, mas eu quero, Senhor Deus, eu quero fazer todas as coisas por amor, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jeremias, queridos, ele entra num desespero. Jeremias parece que num momento ele está num alto, sublime monte, daqui a pouco ele está lá num baixo vale. Mas essa é a nossa vida. Às vezes a gente tem altos e baixos, mas sempre, sempre, quando você estiver no alto, nunca se esqueça que a qualquer momento você pode estar no vale. Mas quando você estiver no vale, Deus estará contigo. Se você hoje entregar os teus caminhos ao Senhor. Entrega a tua vida a Deus. Jesus em breve voltará. Que Deus te abençoe e te guarde. E que você tenha um ótimo dia e também uma ótima semana. Amém.